Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é dia 29 de agosto de 2022, a última segunda-feira de agosto, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos, nossos amigos que estão aqui conosco na nossa sala e os que nos assistirão posteriormente. E para iniciar, como é costume de toda a reunião, né, nós vamos fazer uma leitura inicial. E hoje eu vou fazer a leitura de uma passagem do aniversariante do dia. O aniversariante do dia hoje é o Dr. Bezerra de Menezes. Eu falo que eu dou um trabalho para ele, gente. Quando a doença aperta, a gente sempre lembra do Dr. Bezerra. Então, eu trouxe hoje, deixa eu compartilhar aqui a tela, uma passagem do Dr. Bezerra. A mensagem chama A Felicidade de Bezerra de Menezes. É um diálogo do Dr. Bezerra com o nosso querido Divaldo. Então, um dia, né, o Divaldo conversando com o Dr. Bezerra, e aí o Dr. Bezerra contou para ele essa história. Um dia, perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. Ele respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e a vi, bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo, a mãe de Jesus. Pedi que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha, Bezerra. Ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada, e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava, com ternura e lágrima nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei. Não conheço a ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem lides existe, meu filho, como decorrência do mundo que fazemos das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para atapetar a senda que um dia percorreremos. Linda essa história, né, gente? Essa história está no livro Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Exuda. É esse livro aqui. Ó. Esse daqui meu, é antigo, não sei se a capa continua isso. Tem umas histórias muito lindas, e entre essas, tem essa do Dr. Bezerra, né? O Dr. Bezerra de Menezes, como todos vocês já sabem, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, né?
a febre, no ano de 1895. E o Bezerra tem várias histórias, e essa é uma delas. E para podermos iniciar, então, essa noite, né, de estudos, eu falo que é uma bendita reunião que nos ajuda, que nos fortalece, para que possamos todos estarmos aqui com Jesus. Então, vamos fazer a nossa oração inicial, depois a nossa amiga Consuelo irá ler uma passagem do Evangelho. Então, meus amigos, vamos neste instante fechar nossos olhos, conectarmos com Jesus, nosso mestre maior, conectarmos com a equipe do Senhor José Marques Garcia e com essa espiritualidade amiga que nos ampara, que nos ilumina, para que possamos, Senhor, aprender os ensinamentos que o nosso querido Mestre Jesus nos trouxe e que possamos a cada dia, apesar dos momentos difíceis que cada um de nós estamos passando, mas nós possamos seguir esses companheiros que nos antecederam com seus exemplos, com a sua luta, com a sua persistência. E que para isso possamos utilizar como nosso roteiro o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Rogamos também, Senhor, as bênçãos para a nossa amiga que irá fazer o estudo dessa noite, que ela possa ser amparada, iluminada, que tudo que ela idealizou para o seu estudo da noite possa se concretizar, que ela possa estar com toda a calma, com toda a serenidade, para ela nos passar o que ela preparou com tanto carinho. Que assim seja, Senhor. Consuelo, vamos para a leitura do Evangelho, Consuelo. Vamos lá. Certinho aí, Consuelo? Certinho. A realeza de Jesus. Quem não é desse mundo, que não é desse mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer: o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto essa outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira, sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é desse mundo.
capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Muito obrigada, Consuelo, pela leitura. Eu falo que esse capítulo, né, o capítulo 2, é um capítulo assim, porque hoje em dia, chamando já a nossa companheira Nayara, que é trabalhadora da nossa casa, da evangelização, que irá fazer o estudo para nós, todo mundo está à procura dessa realeza, né? Todo mundo. Que rei sou eu, todo mundo está querendo ser rei, né? E a Nayara vai contar para nós, né? Vai trazer a lição da realeza terrena. Rainha eu fui, rainha eu serei, né, Nayara? Sempre É, linda. É uma passagem bonita que nos traz bastante reflexão, né? sim, um ensinamento muito precioso, né, para nós. E como? Fica à vontade, Nayara, a sala é sua, que a espiritualidade amiga lhe ampare, lhe proteja, minha amiga. Muito obrigada, Tânia. Só tenho a agradecer por essa oportunidade. Nós que Apesar do nervoso, agradecemos. Nada! mas vai dar certo. Já deu. Então, eu vou ler um pedaço dessa instrução, né, do Evangelho, e aí depois eu vou falar sobre o que eu entendi. O capítulo 2, né? Meu reino não é deste mundo. Tem a instrução de um espírito, de uma rainha, que foi rainha da França, né? Não se sabe quem é ela, mas ela deixou uma mensagem muito bonita para nós, né? Para a gente aprender. E aí ela fala, né? Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens. Como rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, eu vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais eu desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se recrestam na terra. Para se preparar um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, o teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, e não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharão uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. E aí ela encerra, né? Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo Homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma rainha da França, Havre, 1863. Para começar esse estudo, né, eu me questionei assim, qual que é essa realeza de Jesus que ela falou, né? Quando Jesus disse lá para Pilatos que o reino dele não era neste mundo. Qual que é nessa realeza? E aí, igual a Consuelo leu para a gente, a realeza de Jesus, ela não é material, ela é espiritual, né? E diferente da realeza que a gente conhece, terrena, ela não acaba com a morte, igual a realeza terrena. Quando a gente desencarna,
do lado de lá a gente não vai levar nada, né, com a gente. Nada dessas coisas materiais. E sim o que a gente conquistou de virtudes, né? O que a gente fez de bom para os outros. E aí, desde quando Jesus nasceu, ele já deixou esse exemplo, né, de que a realeza dele era diferente. Porque em vez dele nascer num berço de ouro, igual geralmente os reis nascem, não, ele nasceu no lugar mais humilde possível, né, junto com os animais, lá no berço de palha. E assim ele já mostrou para nós, né, essa diferença da realeza de Jesus com a realeza terrena. E Jesus, ele foi o espírito mais puro, né, que já viveu aqui na Terra, que já passou para cá. E toda essa sua realeza se baseia nos valores morais. Então, é preciso que a gente faça todo o bem possível, seja caridoso, benevolente, igual a rainha disse na sua mensagem, né? Para que assim a gente possa, por mérito nosso, por mérito pessoal, conquistar essa realeza. E aí a gente pergunta, né? Tá, Jesus é rei. Será que ele está sentado lá no plano espiritual, num trono, só olhando para a gente aqui, julgando, né? Só exercendo seu poder? Será que essa é a realeza dele lá no outro reino? E aí eu vi uma história num dos livros de André Luiz, eu não lembro qual, que teve um palestrante que ele disse, né, que ele sempre procurava ajudar lá nas cidades espirituais, as cidades mais elevadas, né, que as pessoas mais elevadas. Ele queria sempre trabalhar nessas cidades, ele não queria ir lá nos irmãozinhos sofredores. E aí um dia ele viu uma luz muito grande descendo em direção ao umbral, uma luz muito, tipo assim, que brilhava muito, e várias outras luzes junto. E aí ele parou uma dessas luzes e perguntou, né, quem que é essa luz tão brilhante que está descendo a umbral? E aí essa luz falou, esse espírito falou para ele, né, essa luz é Jesus. Ele está indo até o umbral socorrer os necessitados. Então, Jesus, ele mesmo já atingindo o maior nível de evolução possível, ele continua trabalhando para o bem, né? Ele continua ajudando, ele continua resgatando. Então, ele não é aquele rei que vai ficar sentado no trono, só mandando e olhando e julgando. Não, ele vai nos ajudar com o seu exemplo, né? Nos resgatar em favor do próximo. E aí a rainha fala, né, que trouxe eu comigo da minha realeza terrena. E aí ela nos diz, né, nada, eu não trouxe nada. Tudo depois que eu desencarnei ficou na terra, né? Todo aquele ouro, todo aquele poder, tudo ficou na terra. E aí ela achava que por ela ter sido rainha aqui, ter sido respeitada, ter vivido da melhor maneira possível, sempre o maior nível de respeito, né, na época na Terra, ela acreditava que quando ela fosse desencarnar, ela também iria ter esse trono lá no plano espiritual, né? Ela não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Ela achava que ela iria desencarnar e iria ter o trono esperando por ela. E ela teve sempre tudo, né, aos pés dela. Ela tinha os servos, aquelas pessoas, os súditos, né, que sempre se ajoelhava por ela, fazia tudo para ela, até para se vestir, para tomar banho. Ela não fazia nada sozinha, né? Podia comprar o que ela quisesse, tudo, ela tinha tudo. E aí, quando ela morreu, ela teve esse choque, né, de realidade, porque ela viu que acima dela estavam os pobres. E aí, tipo, como, né, se eu sou a maior quando eu estava encarnada, como que aqueles servos lá, pobres, que não tinha nada, não tinha nem, às vezes não tinha nem comida, como que eles estão acima de mim, né? E aí ela não fala na mensagem como que foi essa passagem dela, se ela sofreu, se ela passou por algum lugar, assim, tipo um umbral, ela não fala, né? Mas a gente entende que, com certeza, ela aprendeu isso que ela deixou de mensagem para nós pela dor. Não foi só porque ela morreu que ela já viu que ela estava errada aqui na Terra. Não foi por isso. Não foi tão rápido assim, né? Tipo, só porque ela desencarnou, ela já acordou para a vida e já teve consciência de tudo. Não. Com certeza, ela aprendeu pelo sofrimento, né? Porque quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente continua sendo igual somos,
né? Eu, quando eu desencarnar, vou continuar sendo do meu jeito, com os meus vícios, com tudo do meu jeito, eu vou ser igual. A única diferença é que quando a gente é desprendido da matéria, né, a gente não tem ligação mais das coisas da vida material, então é como se tirasse um véu, né, da nossa face. E aí é mais fácil da gente ter consciência dos nossos erros, mas é claro que não é de uma hora para outra rápido assim, né? A gente aprende com isso, né? Demora. Igual quando o André Luiz desencarnou, ele ficou no umbral sem entender o porquê que as pessoas estavam chamando ele de suicida, ele não sabia. Tipo, não foi porque ele morreu que na hora ele já entendeu tudo que ele tinha feito aqui. Não, demorou, né? Ele sofreu, ele demorou para aprender. Aí depois, quando ele foi resgatado lá, ele fez várias perguntas, foi esclarecido para depois ele tomar consciência do que ele fez de errado e tentar melhorar, né? Então, com certeza, essa rainha aprendeu pela dor, né? Ela não aprendeu pelo amor, mas aprendeu pela dor. E aí, né, ela fala, que desilusão, que humilhação, quando ao invés de eu ser recebida aqui igual soberana, eu vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais eu desprezava, por não terem sangue nobre. Quando ela desencarnou, ela viu que perante Deus, né, todos nós somos iguais. Não importa se você é rico, se você é pobre, não importa a sua religião, né, não importa a sua classe social, a sua cor de pele, não importa nada. Para ele, todos nós somos iguais, somos espíritos que têm as mesmas oportunidades de melhorar, né? Cada um com a sua prova diferente, mas todas muito importantes, depende de como a gente vai passar por essa prova, né? Tudo depende de nós mesmos. E aí ela viu isso. E aí ela sentiu vergonha por ter achado que ela era melhor do que aquelas pessoas, né? Ela sentiu vergonha quando ela viu. E aí, né, Deus não privilegia nenhum de nós, né? Ele dá oportunidades iguais para todo mundo. E a gente tem o livre-arbítrio para aproveitar ou não essa oportunidade. Aí a gente se pergunta, né? Será que eu estou fazendo o melhor que eu poderia fazer para suportar essa prova, essa dificuldade que está na minha vida? Né? Então a gente tem que sempre se fazer esse questionamento. E aí a prova dela era a prova da riqueza. Ela veio como rainha para passar por essa prova da riqueza. E essa prova é uma das mais difíceis que tem, né? Todas, claro, têm as suas dificuldades, mas a da riqueza, ela é uma das mais difíceis porque é muito fácil, né? Tudo. Você tem tudo lá nas suas mãos, não precisa de muito esforço. É muito fácil. Então, você tem que lutar com todas as suas forças contra as tentações que o dinheiro traz, né? Contra os vícios, contra tudo que o dinheiro pode comprar, né? E aí, tipo, Deus, ele não acha errado as coisas materiais, né? E sim o abuso que a gente faz delas. Então, a gente tem que saber passar por essas provas, né? E essa prova dela, ela não conseguiu passar. Ela deixou o orgulho tomar conta. E aí, se ela foi rainha nessa vida, dessa vida dela, nessa reencarnação, foi porque Deus permitiu, para que ela pudesse aprender a desenvolver a caridade, né? A usar todo o recurso que tinha nas mãos dela para fazer o bem aos outros, aos que não tinham esse poder, aos que não tinham dinheiro, né? Ela tinha esse poder nas mãos de ser uma pessoa mais caridosa, de praticar a abnegação, a humildade e vencer o orgulho e a vaidade, né? Que todos nós temos dentro de nós. E aí, tipo, é muito importante, claro, os cargos, igual, hoje em dia não tem mais rei e rainha aqui no Brasil, mas tem os cargos maiores, assim, né? Igual, tipo, um médico. Na nossa cabeça, tão pequena, a gente acredita que um médico é maior do que um gari, o que não é verdade, mas tipo, na nossa cabeça, na nossa cabecinha ainda fica essa coisa. Então, tipo, é muito importante esses cargos. Claro, né? O que seria de nós sem os médicos? O que seria de nós sem os governantes? Então, esses cargos é muito importante para o progresso da humanidade. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar eles acima das coisas
valiosas, verdadeiras, né, da realeza de Jesus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não colocar esses bens materiais, que é, sim, muito importante para a vida na Terra, porque depois que a gente desencarna, acabou, não vai ter mais isso. A gente tem que tomar muito cuidado para não colocar acima do que verdadeiramente importa. E aí a pergunta tem uma questãozinha no Livro dos Espíritos, que é 816, e aí o Allan Kardec pergunta, né, se o rico sofre mais tentações, ele não dispõe também de mais meios para fazer o bem? E aí os espíritos respondem, é justamente o que eles nem sempre fazem. Tornam-se egoístas, orgulhosos e insaciáveis. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Então, sempre eu quero ter, né, mais. Eu sempre estou correndo atrás de ter o melhor carro, de ter as melhores roupas, né, de sempre buscar mais bens materiais para mim. E, às vezes, quando eu tenho dinheiro nas minhas mãos, eu esqueço de poder ajudar quem realmente precisa. Porque se eu for ajudar quem realmente precisa, como que eu vou comprar meu carro, que eu tanto quero? Se eu vou tirar o dinheiro para comprar uma cesta básica, como que eu vou comprar aquela roupa que eu quero comprar? Então, quando mais dinheiro a gente tem, a gente se torna mais egoísta, né? Então, por isso que a gente tem que sempre pedir assistência, né, aos bons espíritos, para que a gente consiga passar por essa prova sem cair nessas tentações. E claro que nem todos os reis e rainhas que já existiu passou por isso que ela passou. Com certeza existiu pessoas no poder que foram bondosas, que foram caridosas, como é o caso da Santa Isabel de Aragão, que ela foi uma rainha de Portugal, e ela era uma pessoa muito boa, que ela ajudava muitas pessoas, e ela ajudava escondido do rei, do marido dela, porque ele não gostava, então ela fazia isso escondida, ela levava dinheiro, ela levava comida, tudo isso para os pobres. E aí ela tinha uma frase, né? Ela dizia que Deus tornou-me rainha para me dar meios de fazer esmolas. Olha que espírito mais evoluído, né? E aí tem a história dela, que uma vez ela estava indo levar pão, ela colocou os pães na roupa, na saia dela de rainha, assim, aquela roupa. Ela colocou os pães escondidos e foi levar para os pobres. E aí o rei estava desconfiado, ele pegou ela no pulo e perguntou: o que você está fazendo? O que você está levando aí na sua roupa? E aí ela fala: são flores. Só que na verdade era pão. E aí ele, então deixa eu ver. E aí a hora que ela realmente mostra, eram rosas vermelhas. Eram flores mesmo. Então, tipo, ela virou santa. Por isso, ela era uma pessoa muito boa. Ela sempre ajudava todo mundo que ela conseguisse. Então, ela usou dessa realeza dela para se melhorar, né? Para ajudar os outros e assim evoluir. E aí, essa rainha da França que deixa a mensagem, ela fala que o orgulho me perdeu na terra. E a gente sabe, né, pelos livros que a gente vê, pelo Evangelho, que o orgulho, né, é a maior chaga da humanidade. O orgulho é o que mais nos atrasa, né, na evolução. Quando eu sempre me coloco acima dos outros, quando eu acho que eu sou melhor que todo mundo. E aí a gente pensa, né, eu não sou rainha, eu não sou rei, por que que essa mensagem dela serve para mim? Porque quão orgulhosos nós somos na nossa vida, né? Não precisa ser rei, não precisa ter dinheiro. Basta a gente olhar para nós e ver o quanto de orgulho que eu tenho, quanto eu preciso me melhorar, né? Esses homens que a rainha viu acima dela, que eram os pobres que estavam acima dela, eles possuíam um bem que ela não tinha, que era a humildade, a benevolência. E não foi pelo fato só deles ser pobres, porque tem gente que passa pela prova da pobreza que também não consegue, né? Que se queixa, que se murmura. Não, eles conseguiram passar pela prova da pobreza sem reclamar e sempre tentando melhorar. Então, por isso que eles estavam acima dela. Eles realmente alcançaram a realeza de Jesus. Então, a gente sempre pode ajudar alguém. Não importa quanto de dinheiro que a gente tem, não importa a nossa classe social, a gente sempre pode ajudar com alguma coisa, né? Não necessariamente coisas materiais, mas a gente pode ajudar com uma palavra, né? Todo mundo tem condição de fazer o bem.
de ser caridoso, de ser benevolente, igual Jesus ensinou. E aí quantas vezes nós, aqui encarnados, já perdemos oportunidades por causa do nosso orgulho, né? Quantas vezes eu já deixei de perdoar alguém porque eu não queria admitir que eu estava errada, né? Quantas vezes eu deixei o orgulho me dominar, né? A gente não é rei e rainha, mas temos os nossos pequeninos reinos. Todos nós temos os pequenos reinos em que a gente se acha melhor do que os outros, se acha superior, seja no trabalho, na nossa casa, né, na escola, seja com a beleza física. Às vezes eu me acho mais bonita do que outra pessoa, eu me acho uma rainha, né? Quantas vezes a gente não faz isso? A gente não coloca alguém famoso acima como se fosse um deus, né? A gente não idolatra alguém. Quantas vezes eu acho que a minha religião é a verdadeira e eu desprezo quem tem uma opinião contrária à minha, né? Então, a gente sempre tem os reinos dentro de nós, que a gente mantém eles com o nosso orgulho. Então, a gente tem sempre que olhar para dentro de nós e ver o que eu posso fazer para me melhorar, né? A gente sempre fala, né? A minha opinião é apenas a que importa. E hoje a gente vê muito disso, né? Principalmente na internet, que as pessoas não têm mais tolerância. Ninguém mais consegue ouvir o outro. Se tem alguém com uma opinião diferente da minha, eu já quero brigar, eu já quero impor, eu já quero mostrar que eu tô certa na minha cabeça, né? Eu já quero mandar, humilhar. A gente não consegue mais ouvir as pessoas. A gente não tem mais esse respeito pelas opiniões diferentes. E tem uma história também de uma pessoa de um moço, né, que ele fazia palestras no centro espírita, várias palestras. Ele sempre trabalhava na casa espírita. E aí, uma vez, ele desencarnou e foi para um lugar diferente do que ele pensou que ele iria, né? Ele não desencarnou e já foi para uma cidade espiritual boa, vamos assim dizer, né? Entre aspas. Ele não foi para um lugar bom, igual ele pensou que ele iria, por ele trabalhar na casa, por ele ser espírita. Ou seja, ele fazia esse trabalho sempre esperando alguma coisa em troca, ele não era bem de coração. E aí um dia ele pediu ajuda para Deus, né? Foi resgatado. E quem veio resgatar ele foi um senhorzinho que sempre assistia as palestras dele no centro. O senhorzinho sempre ficava lá sentado assistindo as palestras. E aí ele ficou muito indignado. Tipo, como? Se eu que fui o trabalhador, como que você está melhor do que eu aqui no plano espiritual? Como que é você que veio me resgatar? Você não trabalhava no centro? Você não ajudava ninguém? Por quê? E aí o senhor disse para ele, né? Eu te agradeço porque foi por causa das suas palestras, das suas palavras, que eu pus em prática todos os ensinamentos que você deu. Então, enquanto esse orador estava apenas falando, ajudando várias pessoas, claro, mas ele não estava praticando, ele só estava passando conhecimento para frente, mas ele não estava levando para ele, né, para a própria vida dele. E esse senhorzinho estava, tudo que ele aprendia com esse moço, ele colocava em prática, né? Tudo de bom que o evangelho nos traz, todas as palestras aí, ele agradece o moço, ele fala, graças às suas palestras que eu estou hoje num lugar mais elevado, porque eu pus em prática. E aí é isso, né? A gente tem que ver que às vezes não, todas as vezes. Quem mais necessita de ouvir o que eu estou falando sou eu mesmo. Então, quem mais necessita dessa lição sou eu mesmo. Eu também preciso olhar para mim e ver, nossa, isso que eu estou ensinando aqui, que eu estou fazendo na palestra, eu também tenho isso, eu tenho que melhorar. Né? Então, a gente não tem só que ficar falando e falando e falando e não praticar. Porque igual o exemplo é o melhor jeito, né, de ensinar. Que tem uma frase que fala, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, o exemplo é a melhor maneira de ensinar. A gente tem que praticar, pôr em prática tudo que a gente aprende. Porque o conhecimento, ele não pode ser deixado apenas para nós, ele não pode ser guardado. Se a gente sabe, a gente tem que passar para frente, claro. Mas também a gente tem que refletir e olhar para dentro de nós.
né? Para mudar os nossos jeitos, os nossos hábitos. E aí a rainha fala que a gente está sempre correndo atrás dos bens materiais. Mas aí, correndo atrás disso, de sempre querer ter as coisas, eu estou esquecendo de olhar as pessoas, né? Eu estou esquecendo do que verdadeiramente importa. Eu estou esquecendo de cultivar essa realeza de Jesus dentro de mim. Então, a gente tem que ver, igual aquela passagem, né, que tem, conhece-te a ti mesmo. A gente tem que nos conhecer e ver o que a gente precisa mudar. E aí, na questão 919, Allan Kardec também pergunta, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, é conhecendo a nós mesmos que a gente consegue melhorar, né? E aí o Santo Agostinho, né, deixa também uma mensagem sobre esse tema, e aí, porque o Allan Kardec pergunta, né, a gente compreende toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está em se conhecer. Como que a gente pode se conhecer? E aí o Santo Agostinho fala, fazei o que eu fazia quando eu vivi na Terra. No fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, que todo dia a gente possa, no momento de dormir, se perguntar, né? O que eu fiz hoje? Eu fiz o bem conforme Jesus ensinou? Ou não? Eu magoei alguém? O que eu fiz hoje? Né? O que eu posso melhorar amanhã? E aí a gente se pergunta, como que eu estou tratando as pessoas na rua? Será que eu estou fazendo igual essa rainha? Será que eu estou desprezando alguém por me achar melhor, por me achar superior? Né? Como que eu trato os moradores de rua, por exemplo? Que às vezes na nossa cabeça a gente acha que é melhor do que eles, né? Por eles não ter nada material. A gente se acha melhores do que eles. Às vezes algum deles vem conversar com a gente se esquiva, a gente sai de perto, né? Será que eu estou desprezando eles? Como que eu trato o porteiro, a faxineira, essas pessoas que têm esses trabalhos dignos, mas que na nossa mente a gente ainda tem esse preconceito, né? Achando que eles são inferiores. Como que eu estou tratando? Quando eu vou no mercado, na padaria, como que eu estou tratando os funcionários? Será que eu estou praticando o amor ao próximo que Jesus ensinou? Será que eu estou sendo uma boa pessoa? Que eu estou cumprimentando? Será que eu estou agradecendo? Será que eu estou tratando ele com respeito ou eu estou só jogando os alimentos ali, passando, não falando obrigado, não falando bom dia? Será que eu estou tratando eles com grosseria? Então a gente tem que sempre se perguntar, como que eu trato as pessoas dentro da minha casa? Como que eu trato meus vizinhos? Né? Quando eu brigo com alguém, como que eu me comporto? Claro, a gente não deve brigar com ninguém, mas eu falo assim, quando a gente tem uma discussão, será que dentro de mim eu tô falando, eu não vou mais discutir porque eu sei que eu sou a certa, que a minha opinião importa. Às vezes eu não falo nada, mas por dentro eu tô sendo orgulhosa. Às vezes eu prefiro ficar quieta para não brigar, mas não porque eu não gosto de briga, mas porque eu sei que eu estou certa. Isso é orgulho. Então, se eu desencarnar hoje, será que eu vou chegar lá do outro lado igual a rainha? Vou ter uma desilusão ou não? Eu vou ficar feliz com as minhas atitudes, com os meus atos? Que virtudes que eu vou levar quando eu desencarnar, né? Então, a gente tem que olhar para dentro de nós e analisar nossas atitudes, porque o tempo da gente mudar é agora. A rainha, ela não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Olha quantos livros os espíritos nos deixam, nos presenteiam, quantas mensagens a gente tem, né, ao nosso alcance hoje em dia, nos falando sobre a verdade, né, do plano espiritual, sobre o que realmente importa, nos ensinando. Então, quanto de ensinamento, de conhecimento a gente tem hoje, diferente dela que não sabia. Então, e a gente já viu, né, também a gente sabe que quanto mais eu conhecer, mais eu saber, mais eu serei cobrada.
Então, eu tenho conhecimento, então agora é hora de eu praticar. Com certeza eu serei mais cobrada do que ela que não sabia, né? Que não tinha esse conhecimento. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, né? E melhorar. E temos o livro, o Evangelho, que é um guia para a gente se melhorar. Tudo que a gente tiver de aflição, de questionamento, a gente encontra nesse Evangelho para responder as nossas perguntas. Então, é um meio da gente sempre se melhorar. E aí a gente pergunta, o que eu estou cultivando no jardim do meu coração? Né? Eu estou cultivando flores? Porque se eu estiver cultivando flores, eu vou colher flores. Ou eu estou cultivando espinhos? Né? E aí ela fala que para se preparar um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então não importa nada que você tem aqui na Terra, nessa encarnação, não importa quando você desencarnar. Tudo que vai importar é o que você fez para ajudar o outro. O que você fez você fez todo o bem que estava ao seu alcance? O que você fez de bom para alguém? Né? Quantas pessoas você ajudou? Quantas lágrimas você enxugou? É isso que importa. O que importa é o seu coração, né? Essas virtudes que Jesus sempre ensinou através do exemplo, né? Porque Jesus, ele dava o exemplo. E aí tem Jesus também diz no Evangelho que bem-aventurados os pobres de espírito. Por pobres de espírito, Jesus não entende os desprovidos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então, a gente deve matar, né, o orgulho de nós. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso tudo só nessa encarnação, mas que a gente possa sempre caminhar para melhorar, né? Fazer tudo o que eu posso fazer nessa encarnação, aproveitar a minha prova, aproveitar as dificuldades que eu tenho para melhorar, entender que essas dificuldades, esses sofrimentos, as coisas que acontecem comigo é para mim progredir, né? Então que a gente possa olhar para nós e melhorar e matar esse orgulho através da caridade, através da benevolência. E aí Emmanuel, no livro Ave Cristo, no prefácio, ele fala: o excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante. Únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação, em companhia dele, na edificação do reino de Deus. Então, vamos praticar esses ensinamentos, porque hoje em dia a gente tem tudo nas mãos, basta a gente querer. A gente tem muito conhecimento. Então, a gente tem sempre... Agora, é só nós, a gente já sabe, né? O que precisa, a gente já sabe como que vai ser. Então, que possamos melhorar, não com egoísmo, pensando só em melhorar, assim, para ser bom para mim, não, mas ajudando os outros, né? Cooperando. Que aí, assim, a gente vai conseguir a realeza de Jesus, né? Entrar no reino de Deus. E aí ela fala: ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. E esse sofrimento que ela fala nada mais é do que o resgate que a gente tem para... a gente passa por esses sofrimentos, né, para a gente resgatar os nossos débitos passados. Porque nós não somos vítimas, independente do que eu estou passando hoje, eu sei, eu tenho entendimento que eu não sou vítima. Porque em outra encarnação, com certeza, eu fiz algo que esse sofrimento de agora vai me ensinar, né? Com certeza é para mim resgatar os débitos passados. Então, tudo que a gente vive é para nossa evolução. E claro que a gente não vai procurar sofrimento, né? Não é porque eu sei que o sofrimento vai me elevar
que eu vou atrás de sofrer. Não, porque o sofrimento ele só vem para nós quando é estritamente necessário, quando a gente precisa dele para evoluir. Só que também não é tipo, só todo mundo que sofre vai conseguir o reino de Deus. Não, porque a gente tem que saber como sofre. Eu não posso, estou passando por uma dificuldade, eu vivo o tempo inteiro reclamando, né? O tempo inteiro de cara feia, né? Eu não estou entendendo esse sofrimento como uma melhora para mim, como um caminho para mim progredir. Não, eu estou sempre me queixando, sempre de mau humor com esse sofrimento. Claro que não, né? A gente não vai conseguir o reino de Deus assim. Então, a gente tem que ter consciência que esse sofrimento é para o bem. Ele vai nos ajudar a chegar mais rápido. E aí tem a mensagem, ela fala, né? Não compadecei-vos os que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces. Porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Então, a prece, ela é o meio mais... É a ligação, né, que a gente tem com Deus. É o jeito mais fácil da gente se comunicar com Deus, com Jesus. E a gente sempre deve orar pelas pessoas que precisam. Porque a prece, ela nos liga, né, ao alto. A gente precisa entender os exemplos de Jesus, né? A gente tem que entender que nós já estivemos no lugar desses irmãos que estão sofrendo. Então, vamos ajudar eles rezando, né? Fazendo uma prece. Porque toda vez que a gente pede, a gente é ajudado. Tem um livro, Juventude Interrompida, que teve uma moça, que o moço fala lá, né? Que teve uma moça que ela fez um aborto do bebê que ela estava esperando. E aí, nesse aborto, ela morre, ela desencarna. E aí ela já logo foi resgatada depois que ela desencarnou. Ela já foi logo resgatada, mesmo tendo feito isso, mesmo tendo abortado. E aí ela se pergunta, né, por que que eu fui resgatada, sendo que eu fiz isso? Porque aí, quando ela desencarnou, a consciência dela logo já cobrou ela, né? Porque pelo mal que ela fez, por esse espírito que estava procurando essa oportunidade, esperando essa oportunidade para evoluir, ela não deixou ele vir para evoluir, porque ela abortou ele. Então, a consciência dela logo cobrou ela, e aí ela se perguntou, né? Perguntou lá para os espíritos que estavam ajudando ela, por que que eu não fui para um lugar ruim? E aí eles falam para ela, porque ela era evangelizadora, né? Ela evangelizava crianças. E aí esses espíritos falaram para ela, porque os seus evangelizandos oraram por você. Então, a prece das crianças, dos evangelizadores, ajudaram ela a ir para um lugar de resgate. Ela não passou pelo umbral, ela já foi direto resgatada, por causa da prece dos evangelizandos dela. Olha que lindo, né? Essa mensagem que esse espírito traz. Então, a gente tem que agradecer por todos os ensinamentos que a gente tem acesso, né, pelo privilégio que a gente tem de ter tudo nas nossas mãos, de ter nos livros o guia para a gente sempre melhorar. Então, temos que agradecer e melhorar e praticar, né, com o exemplo. E agora eu vou encerrar com uma mensagem do livro Nas Sendas do Mundo, né? Aí fala assim: Deus, que nos auxilia sempre, permite-nos possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, acreditados em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e investimos-nos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção. E, se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome, pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido,
daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Geralmente, repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões, e se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram a oportunidade e singelos ensaios de elevação. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessitas ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas, com avultados juros de alegria, tudo o que deste do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Emmanuel, né, pela psicografia de Chico Xavier. E aí eu encerro o meu estudo, né, com as palavras de Chico, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, vamos nos olhar, vamos levar essa mensagem da rainha para nós, né, para dentro de nós e ver o que a gente pode melhorar para não fazer o que acontece, para quando a gente desencarnar, não acontecer o que aconteceu com ela, né? Porque hoje a gente tem recursos para melhorar, né? A gente tem o conhecimento. Então, vamos levar essa mensagem dela e acabar com os pequenos reinos que a gente tem dentro de nós, né? Que a gente se acha superior do que os outros. Então, vamos acabar com o orgulho, acabar com isso, praticando a caridade, a abnegação, né? A resignação, tudo essas verdadeiras realezas. E é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu estava aqui refletindo, Nayara. Nós temos que ter a realeza da humildade, né? Humildade, sim. Isso a gente vai adquirindo com o trabalho voluntário, vendo o sofrimento do outro, né? Então, minha amiga, e outra coisa, você veio fechar com aquela mensagem da evangelizadora, aquilo que eu disse do Bezerra, de repente a pessoa pensa, era o Bezerra, ele fazia as orações, agora estava lá o pessoal esperando ele. Não, nós também, né? Aquilo que nós fizermos, as orações que a gente levar até aquele companheiro nosso que está na espiritualidade, também vai ser recebida por ele, né? E o trabalho da evangelizadora, bem, ó, quantos evangelizandos não vão passando por ali. Então, eu quero até, aproveitando, Nayara, o nosso agradecimento, eu quero compartilhar um convite para com todos. É um convite, assim, direcionado para a infância, né, para o evangelizador, mas que todos podem participar. Opa, Jesus entrou ali em cima de uma palavrinha, mas não tem problema. Então, o Centro Espírita Esperança e Fé, o Departamento de Infância, convida para a análise da mensagem mediúnica, Pedagogia do Evangelho. Essa mensagem, ela foi nos enviada por um grande evangelizador que esteve na Terra conosco. Ele escreveu alguns livros, ele trabalhou muito, mas muito mesmo, o Walter Oliveira Alves. E a nossa querida amiga Valdete, ela vai fazer uma análise dessa mensagem da importância
do trabalho da evangelização que você veio aí falando, né, um pouquinho. Você deu até o exemplo dessa evangelizadora. Então, fica aqui o convite, vai ser no dia 3 de setembro de 2022, às 16 horas. Essa palestra, essa live, ela vai ser transmitida ao vivo. E depois a gente vai colocar lá no YouTube do centro. Então, será uma proposta diferente para nós, né? Nós vamos transmitir ao vivo e depois o PEX vai colocar para nós no YouTube do centro. Ok, gente? Então, fica aqui o convite. E, mais uma vez, o nosso agradecimento à Nayara, que continue aí firme no trabalho para Jesus, seja com as crianças, seja na evangelização dos adultos, porque quando a gente está expondo o evangelho, nós estamos evangelizando também, né? É um trabalho de evangelização. Então, a nossa gratidão. Eu que Eu quero agradeço. Não, o agradecimento é nosso, nossa gratidão a você, que nos atendeu, assim, bem dizer, quase de última hora, porque aconteceu um imprevisto, a nossa expositora da semana passada, ela já tinha sido chamada para essa semana. Aí a Uzi também tinha. E aí eu pedi para a Nayara, e ela tão prontamente. Então, a nossa gratidão. Muito obrigada, viu, Nayara? Foi muito bom Obrigada. mesmo. Eu que agradeço, minha amiga. E, pessoal, vou passar para vocês a nossa agenda de setembro. Já está aí setembro, gente. Daqui a pouco é dezembro. Nascimento de Jesus. Nossa Senhora, hein? Tempo passando depressa. Então, em setembro, a semana que vem, dia 5 já de setembro, teremos o segundo episódio do Paulo Estevam com a nossa amiga Valdete. Depois, na segunda semana, teremos a nossa amiga Ângela. Na terceira semana, teremos também o Galvão, que está lá em Paulinha. Olha só a beleza da internet. O Galvão, que também é um evangelizador, né? Está em Paulinha, irá fazer o estudo do Evangelho para nós. E na última semana de setembro, é da URGS. Então, fica aqui o nosso convite a todos vocês, que possam estar aqui conosco no presencial, né? No online, presencial aqui, ao vivo, né? Ou, quem não puder, pode estar assistindo depois no nosso canal do YouTube. E assim, né, seu Adalto? Vou convidar o seu Adalto para ir já posicionando, para a gente ir para o final da nossa reunião. Agradecendo muito, mas muito, muito, muito a Deus. Porque, meus amigos, não vamos desistir, vamos continuarmos firmes. Se as pedrinhas do caminho forem mais pontiagudas e machucar mais os nossos pés, que nós possamos continuarmos firmes nessa caminhada. Porque todos nós temos essas pedrinhas que ultrapassa até o nosso calçado e vem doer no nosso pezinho. Então, que nós possamos, Senhor, construir dentro de nós a nossa realeza de humildade, de simplicidade, de bondade, como Jesus nos ensinou. Então, amigos, neste momento, agradecemos. Agradecemos muito a Deus pela oportunidade, pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus, nosso irmão, nosso guia, nosso modelo, médico das nossas almas. Agradecemos a nossa querida Mãe Santíssima, que segura nas nossas mãos e nos leva a caminhar sempre para frente. Agradecemos muito ao Senhor José Marques Garcia,
pelo exemplo do trabalho, exemplificando na sua simplicidade, na sua humildade, que podemos também realizar o nosso trabalho. Pedimos também a bênção dos nossos lares, a frutificação das nossas águas, que elas possam ser frutificadas com os medicamentos que necessitamos para o nosso corpo espiritual, que irá refletirá no nosso corpo material. E assim, agradecemos. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Assim seja, seu Adalto. Muito obrigado, meus amigos. Gratidão pela presença de cada um de vocês, porque sem vocês também não teria como a gente fazer o nosso Evangelho online. Gratidão aos nossos amigos que nos assistirão posteriormente. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Até a semana que vem.